Olá, vamos mais uma vez aprender com a palavra de Deus, no que realmente ela quer nos dar a entender em cima da sua própria leitura. E que o Espírito do Senhor nos dirija de princípios, meios e fins, para que assim possamos entender, na verdade, de princípio e fim, que Deus quer nos dar a entender. O assunto entre dois personagens. Quem é quem? Judá e José. No que eles disseram e no que eles fizeram. Certo? Então nós vamos começar por parte a cada vídeo, entendeu? De maneira que possamos ler e explicar aonde a gente leu. Certo? Então, uma parte, quer dizer, por parte. Vamos lá, assuntos muito importantes agora para o tempo final. Vamos lá, no capítulo de Gênesis 37 ao 50, tá certo? Vamos lá. Então, o título é José vendido pelos seus irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Então, só até aqui esse 4 desse vídeo hoje, versículo 4. Então, qual o motivo que Jacó amava mais a José? Aqui está dizendo, porque era filho da sua velhice. Então, não é como dizem que ele era melhor do que os seus irmãos, não. O motivo é porque era filho da sua velhice. Então, qual é o pai, qual é a mãe que nos zela mais, tem mais carinho pelo filho caçula do que pelos outros? Então, o resultado, isso aí, então os irmãos odiaram por causa deste motivo. Esse até aqui. Os outros motivos a gente vai continuar, que é para ter o tempo suficiente para que a gente venha entender, tá certo? Então, até aqui. Vamos descer até o 5. Mas dá tempo até o 10. Pelo menos essa parte nesse vídeo. Então, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Perguntando: acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhes tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até ao 11. Então, a explicação, porque ele amava mais, então a gente sabe porque era o motivo filho caçula. E os dois sonhos, é que na realidade, a gente olha no cenário das escrituras, significa
que os irmãos entendiam que o José ia governar sobre eles, mas governar como se fosse um senhor que exige adoração, se prostrar perante o homem. Então, isso é antibíblico, certo? Isso é condenável. Então, Êxodo 6, o verso 4, nós temos, diz, só a Deus, né, devemos ter Ele em primeiro lugar, tá certo? E também no Apocalipse, que é muito conhecido, que João, após a revelação do anjo, fazendo para ele aqui foi se prostrar para adorar, que foi com ele disse, não, eu sou conservo teu e teus irmãos profetas, adorar só a Deus, tá certo? Foi repreendido. Então os irmãos estavam agindo dessa maneira, então não estavam aceitando esse tipo de sonho, para o que eles simbolizam na igreja, a igreja se prostrar diante do homem, estava apontando para quem? Para o anticristo, que ele vai exigir a adoração para ele. Então, quem não obedecer a doutrina dele, que é contrária de Deus, entendeu? Então não vai poder nem comprar nem vender, certo? Agora, se obedecer a doutrina dele, entendeu? Aí vai poder comprar e vender, mas está desobedecendo a doutrina do princípio que Deus colocou, entendeu? Com base para entender que é adorar ele porque ele é o Criador, tá certo? E no meio dos assuntos, certo? O que foi que Nabucodonosor fez? Uma estátua para dizer que era ele e como rei, como se fosse eterno por todos os tempos, exigiu a adoração. Não foi isso mesmo? Então ali, essa passagem de José deste sonho, não é a vontade soberana de Deus, é a vontade permissiva porque entrou o pecado no mundo, certo? Então, o que significa, na verdade, apontando para um rei no meio do seu povo aqui na terra, na verdade, é o Mordecai. Mordecai, significando Jesus reinando aqui na terra, apontando para o reinado na terra gloriosa. E Esther, significando a igreja, intercedendo pelo seu povo. E Mordecai simbolizando Cristo. Tanto é que, para a gente concluir essa parte aqui, nós vamos ver aqui em Esther, que é muito importante entender que assim é, está chegando aqui, Esther vai dizer que em relação a Mordecai, que é o crucial, né? Então Mordecai saiu da presença do rei com vestes real azul celeste e branco, né? Como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes, festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre ele. Está vendo? Nesse cenário que vai acontecer com Jesus, então, portanto, para Jesus, Mordecai, como o noivo da igreja, e a Esther como a igreja, certo? Intercedendo e vivendo, aleluia, mesmo seu povo, como a líder na igreja, no sentido de interceder, tá vendo? Agora, aqui no final, no 10 de Esther, o nome de Mordecai. Depois disto, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar.
quanto ao mais atos do seu poder e do seu valor, e o relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Agora diz aqui, ó, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Até aqui este vídeo, tá certo? Depois nós vamos continuar a leitura para saber quem é quem entre Judá e José. Amém? O Senhor nos abençoe. Possamos chegar ao ponto final, objetivo final, pelo qual Deus me deu motivo para começar este entendimento. Certo? Começando da palavra lida. Como fizemos. Amém? Que o Senhor aqui continue nos abençoando para falar essas palavras, e todos aqueles que ao ouvirem também perseverar para ouvirem, segundo o Espírito Santo conceder, que tenha espaço, tempo para isso. Amém? Em nome de Jesus Cristo, agora para sempre. Amém.